Oi, tudo salve a banda, Tatas e Lopas falando aqui. E hoje eu queria falar sobre banhos de amaci ou amaci, né? Um termo aí que é bem usado dentro da Umbanda e que às vezes causa uma certa confusão. Porque vamos entender primeira coisa o que é o amaci, tá? A gente tem os banhos de ervas normais que nós tomamos todos os dias, nas giras, quando a gente vai precisar de algum suporte energético para limpeza, para prosperidade e afins. Esse é um tipo de banho que a gente tem. E tem o tal do banho do amaci. Só que banho de amaci e amaci são coisas diferentes. Algumas pessoas chamam de amaci, né? São coisas diferentes. Os dois utilizam água e ervas, tá? Mas a questão é que quando a gente fala sobre amaci, sim, categorizado desta forma, a gente está falando de um preparado concentrado de ervas, tá? É como se fosse assim, a gente pegar bastante erva com menos líquido, macerar isso para extrair bastante o seu sumo, mantendo as ervas daquele preparo. E esse é um preparo que normalmente quem faz são os dirigentes da casa, tá? Os pais e mães de santo. Eles preparam esse amaci para passar na cabeça dos seus filhos. Então a gente tem alguns amacis, né? Esses tempos atrás a gente teve lá a deitada de Oxalá dentro do chão de Jorge, onde que nós demos o banho de amaci, ou na verdade, melhor falando, o amaci de Oxalá, que era um preparado de ervas de Oxalá. São ervas simples, né? Boldo, hortelã, sálvia e mirra, que eram as ervas usadas, que é usada na nossa tradição, para fazer o amaci de Oxalá. Só que não é só isso. Além disso, a gente tem alguns pós preparados, como a pemba de pila, que é uma receita secreta só para dirigentes espirituais. Essa pemba de pila, né, que é uma pemba pilada, ela tem diversos tipos de utilidades. Ela é consagrada a Oxalá dentro de um terreiro de Umbanda e você pode usar ela não só como pó mesmo, assim, soprando, colocando nas coisas, como misturando no amaci. Ela faz parte do amaci de Oxalá. A gente vai ter outros tipos de pós também que nós vamos usar, como por exemplo o pó de Yorosum, o pó de Efum, o pó de Pembas, como de um modo geral, dependendo da cor da Pemba, a gente vai usar o pó de Pemba, e também o pó de Ossum. E a banha de Ori, a fantástica manteiga de Carité, que a gente acaba usando aí para fazer vários tipos de propósitos. Só que assim, tudo que eu falei aqui para você de elementos, não adianta você fazer isso, misturar, macerar e tal, porque você não tem a outorga sacerdotal para consagrar tal elemento. Então, ele não vai ter função nenhuma. E o banho de amaci, ele é diferente do amaci na seguinte questão. O amaci a gente dá só na cabeça. Então, a gente vai pegar aquele preparado de ervas, vai jogar água, muitas das ervas ficam mesmo no ori, né, no camutuê aqui, e isso é feito dentro de um processo ritualístico preparado, cantado, executado e rezado por um pai de santo ou mãe de santo. Agora, quando a gente fala assim, toma o banho de amaci da casa, né? A gente vai ouvir isso muito no jargão de terreiro. O banho de amaci da casa, na verdade, é o banho padrão. A gente chama de banho de amaci porque toda casa tem um banho padrão para os dias de trabalho. No chão de Jorge, a gente tem o padrão de ser arruda, alecrim, manjericão e rosa branca, ou flor branca como de um modo geral. E esse tipo de preparado pode ser feito banho, pode ser feito tintura, pode ser feito pó. E aí a gente usa isso aí. Então vai ser o pó de amaci do chão de Jorge, vai ser a tintura de amaci do chão de Jorge, vai ser o banho de amaci do chão de Jorge. Mas esse amaci, na verdade, ele é só um sinônimo ali para banho padrão da casa. É isso, tá? Não tem nada muito diferente aí. E você usa isso aí como o banho regular, o banho de toda a gira. O amaci em si mesmo, o ritual de amaci, ele pode ser feito para vários orixás. E a gente vai usar sempre as ervas dos orixás para fazer esse amaci. Mas não adianta, gente, que você não vai conseguir fazer isso por conta própria, por mais que você tente. Se você juntar todas essas ervas e rezar para um orixá, o máximo que você vai ter vai ser um banho de ervas. Apenas isso. Tá? Então, não é bem assim. E não só os orixás têm os seus amacis, como também as entidades. E aí não é por linha de entidade. É a entidade que vai te passar o amacê dela. E, por exemplo, o rompimato, ele trabalha muito com mirra, né? A planta da mirra.
E ele usa, tanto que ele chama isso de jurema. Ele chama essa folha, né, de mirra de jurema. E ele usa isso aí para fazer o amaci dele. Então, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, eu tenho que preparar esse amaci para mim, porque eu sou um cavalo de rompe-mato, e eu tenho que dormir com esse amaci. Eu consigo fazer isso porque eu sou um dirigente. Caso você não seja um dirigente, você vai precisar do quê? Da outorga do seu dirigente. Ele vai precisar preparar o amaci para você, vai te entregar o amaci preparado, você vai fazer o uso dele, né? Lavar a cabeça com aquela água, colocar as ervas dentro da sua coroa, enrolar um pano branco e dormir com isso até o outro dia. Daí você retira e aí vida que segue no outro dia, tá certo? Pode até lavar a cabeça que não tem problema nenhum já no outro dia. São ritualísticas que a gente tem para melhorar os nossos contatos com a espiritualidade e nos conectar a determinadas energias, determinadas forças do universo. Então acho que ficou mais claro, porque quando você procura Maci por aí na internet, nos livros e tal, você não vai encontrar informações que são condizentes. E tem muita gente que fala que faz a Maci, mas na verdade é só um banho de erva, tá? É só um banho de erva. Então entender as nomenclaturas é importante para a gente entender o que está acontecendo e o que nós estamos fazendo. Não se esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos e de se inscrever no nosso canal. E se você gosta dos nossos conteúdos, pensa aí carinhosamente em fazer parte do nosso clube aqui no nosso canal, onde você vai contribuir financeiramente para o nosso canal para que a gente mantenha a nossa qualidade, a nossa estrutura e a nossa frequência de vídeos. Saravá Banda, até a próxima.